Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos iniciando aqui mais um Café com Negócios, onde vamos dar continuidade nesse conteúdo que a gente está fazendo sobre o livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. E hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 6, no qual traz o título O Segredo para o Máximo de Sucesso no Menor Tempo. Um grande acelerador. Então a gente vai comentar aqui um pouco sobre esse acelerador, a importância de você buscar e ter. E hoje está aqui comigo para comentar sobre esse capítulo a Joyce. Euzinha aqui para comentar, né? Vamos partilhar bastante, porque todo empreendedor precisa conhecer como acelerar o seu crescimento. É verdade, vai ser uma dica muito útil, até mesmo para quem ainda não é empreendedor, que pensa talvez lá na frente começar a empreender, ou para usar para a vida, né? Porque a gente vai ver que vai trazer várias dicas. E o livro, no capítulo 6 aqui, ele já traz uma reflexão que está lá em Provérbios 15:22, que diz: por falta de reflexão, os planos fracassam, mas se realizam quando há muitos conselheiros. Então aqui já tem uma grande chave, né, sobre o que vamos falar aqui hoje, que é a respeito disso, de conselheiros. Então, esse conselheiro, essa ajuda que você vai ter, vai servir como um atalho para que você consiga chegar no seu grande objetivo. Exatamente. E aí, esses parceiros, esses conselheiros, eles vão trazer a realidade, né? Essa reflexão. Porque Uhum, muitas vezes, acompanhando negócios, o que é que a gente vê? A pessoa deseja, falando aqui na área do empreendedorismo, né? Ela deseja empreender, trazendo esse exemplo, mas ela não tem uma referência. E aí ela disse assim: não, eu vou, porque vai dar certo. Só que quando a gente não tem o conhecimento necessário e nem a quem pedir ajuda, que seja essa referência, muitas vezes a gente vai errar, vai perder dinheiro, vai tomar decisões erradas. E é aí onde a gente entra como especialistas. No meu caso, eu faço esse tipo de mentoria que é baseado na gestão de negócios. E eu pego muitas pessoas que têm esse espírito até empreendedor, mas não têm o conhecimento necessário para poder fazer com que aquele negócio continue a crescer. aham. E você pode estar se perguntando, né, o que é um conselheiro, o que é um parceiro, para que serve, eu vou precisar. E aqui no livro ele traz a definição, que ele diz: é alguém que, na hora em que precisamos, pode oferecer conselhos, advertências, sabedoria ou qualquer tipo de ajuda prática na conquista de um objetivo, meta ou sonho. Ou seja, aquele conselheiro não vai ser apenas uma pessoa na área financeira, na área familiar, na área empresarial. Pode ser em qualquer situação da sua vida, desde que ele venha para te orientar, para te ajudar. Então aqui a gente já abre mais essa questão, né, de informação. Muitas vezes pensamos que conselheiro é uma coisa apenas formal, que é mais virado para emprego, para negócios. Só que não, o livro aqui ele já nos mostra que tudo aquilo que venha te orientar em alguma prática que você precisa, essa pessoa pode servir como um conselheiro. E a Joyce até comentou, né? É alguém que vai te ajudar. Então essa pessoa precisa ter experiência. Porque se ela não tiver, como é que ela vai conseguir te ajudar, né? Te orientar? Aí, Brando, levando até. Vou fazer uma dieta. Vou ali, vou no Google, na internet, pego informação e pronto. Vou aplicar uma dieta em mim sem pegar sem ir atrás de um conselheiro, que no caso aqui, né, um nutricionista, Nutricionista, que um me personal. ajude, né, a entender o meu corpo, o meu funcionamento, para poder eu ter resultados e também não me prejudicar, né? Uhum. Então, assim, numa simples coisa, você também precisa abrir a mente e dizer assim: a gente precisa dos conselheiros. Aí muitas vezes tem a pessoa diz assim: não, mas a minha mãe disse isso, a minha mãe disse aquilo. As nossas mães, elas falam coisas, claro, com o feeling que ela tem, a A vida, experiência, né, né? a vida, ela dá a opinião dela, mas existem opiniões que é preciso que pessoas tenham passado por aquilo, principalmente aqui falando na área do empreendedorismo. Justamente. E já entrando nesse próximo ponto, ele traz aqui as consequências de empreender sozinho. Ou seja, você iniciar no seu negócio sem buscar um conselheiro, né? Sem buscar essa ajuda. E aqui no livro tem algumas afirmações que o autor escutava bastante quando estava na elaboração do livro, né? Que as pessoas falavam, né? Eu fiz o melhor que eu pude, já ouvi isso milhares de vezes. Isso é o máximo que eu consigo. Melhor do que tá, não fica. Pra mim, não dá mais. Ou seja, você inicia alguma coisa sem aquela devida preparação, iniciou o seu empreendimento sozinho,
você de fato não vai conseguir extrair mais de você, porque talvez você de fato não tenha, e você fica nessa média do que todas as pessoas ficam falando, né? Que é essa limitação, porque de fato você não consegue ir além disso. E é por isso que é, é por isso que um conselheiro vai te ajudar muito nessa situação. Ele vai conseguir extrair o que tem de melhor, porque o que você ainda não tem, ele vai te completar. Isso é comum mesmo. O empreendedor chega e diz assim: ah, eu já fiz tudo. Tudo que eu pude, Joyce, eu já fiz aqui. Eu dedico a minha vida. Eu trabalho aqui nessa empresa manhã, tarde e noite. Eu não tenho nem vida, só me dedicando a essa empresa. Mas, às vezes, e muitas vezes, o que falta é conhecimento. Não é que ele acabe a vida dele naquela atividade, Uhum. que é o que faz ele desistir, né? Aqui foi o melhor que eu podia fazer, Não eu vou consigo ir desistir, eu além não disso. consigo ir além disso. De fato, sozinho você não vai conseguir. É preciso que você busque ajuda, né? A ajuda com a experiência certa vai fazer você crescer, que é a questão do sucesso, né? Que a gente falou aqui no começo do livro. Sucesso, resultados, né? E Salomão nos adverte que fazer qualquer coisa sem a ajuda de conselheiros ou parceiros vai limitar radicalmente as nossas conquistas. Porque se eu não entendo muito de finanças, dificilmente eu vou ter um sucesso na minha empresa. Porque eu vou começar a ter um fluxo de caixa negativo, eu vou atrasar meus pagamentos, eu não vou dar esse devido valor. Então você precisa de alguém experiente naquela área, que é apenas um exemplo dos diversos outros. E esse é o exemplo aqui, é a chave de muitos negócios, principalmente. Muitas pessoas iniciam um negócio e não gostam de finanças. E às vezes, pessoalmente, até tem problemas com as finanças. Mas ela tem esse espírito, essa pegada empreendedora. Só que a minha experiência eu trago para dentro do meu negócio. E aí eu faço a mesma coisa que eu fiz na minha vida pessoal e eu faço Dentro dentro da do minha meu empresa. negócio, né? E aí eu começo a dizer, não é porque não deu certo, mas depois vai dar certo. Uma hora dá certo, mas às vezes, será que não sou eu querendo trazer os meus erros já para dentro de um negócio? Verdade. E o primeiro ponto, né, a respeito desses fracassos, ele diz que os seus planos e metas vão fracassar se você inicia sem a ajuda de alguém. Em Provérbios 15:22, né, como a gente já falou, Salomão nos diz que precisamos buscar conselhos. Nossos propósitos, planos, metas, e tudo isso vai ser frustrado ou interrompido se a gente não buscar. Ou se alguém tentar nos ajudar e de fato aquela pessoa for capacitada para isso e a gente ignorar. Por quê? Porque a gente não tem aquele devido conhecimento, né? Ele traz até um índice que quando os negócios ou o casamento também diminui mais de 2/3 quando você busca um aconselhamento antes de iniciar. Então, antes de você iniciar um negócio, antes de você iniciar um casamento, é importante você buscar tanto aconselhamento e aquele você pode colocar como alguma instrução, você fazer algum curso na área. Para caso de casais, existem algumas formações que vocês fazem, que isso pode auxiliar, que já vai mudar o norte, porque ele fala, mais de 50%, no caso de casamento aqui, terminam em divórcio, hoje em dia. Então, se existe um número muito alto, deve existir um grande erro por aí. E do mesmo acontece com as empresas, né? Mais de 70% das empresas, ele traz aqui esse dado, que quebram porque não tem esse devido aconselhamento. Isso mesmo. Às vezes a gente faz um curso, trazendo aqui para o lado empreendedor, faz um curso e pronto, já estou pronto. Vou abrir meu negócio porque eu já sei, fiz meu plano de negócio e aí pronto, é só começar. E vem outros problemas em relação a isso. Porque um plano de negócio já é um norte, mas dentro de um negócio é como um sistema. Vai vir decisões para você tomar, vai vir valores para você analisar. Valores que eu digo são valores até pessoais. Às vezes a nossa forma de ser pode chegar até a empresa e também pode quebrar ela, entendeu? Ah, mas é porque lá na minha mãe ninguém me limitava. Aí quando eu vou lá na minha empresa, eu acredito que eu tenho que fazer a mesma coisa porque dava certo. Ninguém me limitava. E aqui eu acabo parando de refletir, de tomar melhores decisões. Então, tem que ter essa orientação. Ele até fala aqui, ó. Salomão nos diz em Provérbios 11:14, que sem a ajuda de um conselheiro você cairá.
Isso é Justamente. seríssimo. E Seríssimo. já pegando esse gancho, né, sobre esse provérbio que ela acabou de trazer, o outro ponto é, você cairá. E é muito interessante que às vezes a gente fica pensando, como assim cair? O que que tem a ver, né, com a minha vida empresarial, que aqui a gente fala mais de negócio, né? E ele traz dois exemplos que é bem interessante. Ele conta uma situação que ele estava andando, tropeçou e caiu. Só que ele conseguiu ter um reflexo, colocou a mão, né, para diminuir o impacto, se levantou e seguiu a vida. Quantas pessoas não já caiu assim, né? Eu mesmo, por exemplo, várias vezes, principalmente quando era criança. Só que mais à frente ele dá o mesmo exemplo de uma outra queda, só que essa pessoa que ele dá o exemplo era até um médico, tropeçou, caiu, bateu a cabeça e, infelizmente, alguns dias depois faleceu por conta dessa queda. Então, do mesmo modo que ele traz essa reflexão, né, que uma queda pode apenas te machucar ou tirar a sua vida, também é no meio dos negócios, né? Dependendo da queda que você vai ter, você pode passar por uma crise, uma dificuldade, ou aquela queda pode quebrar a sua empresa, né? Tirar a vida dela. E é como a Joyce até já leu. Sem a ajuda de um conselheiro, você vai cair. Você não vai estar preparado para aquilo. Antes de ontem, essa semana, eu conversando com outra pessoa, e ela foi me contando, né? Joyce, tu lembra? Tu já chegou a ver o restaurante tal, que ele tinha uma pegada nova-iorquina, isso, aquilo, outro. Eu disse, não, não conheço. Aí ele foi dizer, o dono daquele restaurante se matou, se jogou lá do último andar e se matou. Aí eu disse, meu Deus do céu, o que leva uma pessoa a iniciar algo tão grandioso, tão belo e tão bonito e no final das contas se jogar do mesmo local que ele criou, sabe? Mas é isso, ele criou algo tão grandioso, mas será que ele buscou os conselhos para poder continuar esse crescimento, para se pagar, para pagar aquela estrutura, para pagar aquele crescimento que ele almejou, que ele Uhum. buscou? E aí chega um momento que você cai porque você não suporta a pressão. O que é que não sei o que aconteceu com esse empresário, mas assim, a pressão é tão grande em alguns momentos que vai te gerar várias outras coisas, como doenças, ansiedade, depressão. Por quê? Porque às vezes a gente nem aceita que não consegue lidar com aquela situação. Mas é o que o livro nesse capítulo vem falando a toda hora. A gente não é conhecedor de tudo, nós precisamos de ajuda. Né, em determinadas situações, né, em determinados aspectos, em áreas, a gente precisa de ajuda para ter principalmente uma gestão mais completa e mais eficiente, né, falando de negócio. E o outro ponto que ele fala é, você enfrentará prejuízos financeiros e isso pode até vir gerar humilhações pessoais. Aqui ele traz também um outro exemplo dele. É muito interessante esse livro que ele traz diversos exemplos dele que ele já viveu, que ele diz que passou por não ouvir as pessoas, por não ouvir conselhos, ele acabava aplicando, investindo o dinheiro dele nessas promessas de retorno fácil e como a gente sabe, né, infelizmente acontece até os dias de hoje, ele acabava sendo enganado, perdia o dinheiro, mas ele disse que no final de tudo conseguiu se reerguer, conseguiu pagar as pessoas que ele estava devendo. E ele traz um outro exemplo de um amigo dele que morava na cidade, que tinha uma empresa, mas começou a ter problemas financeiros e foi aumentando. O famoso caso de um problema de bola de neve, né? Que vai apenas aumentando, aumentando. Chegou a um determinado ponto que esse rapaz precisou se mudar da cidade, porque já devia muitas pessoas, né? Já estava com problemas pessoais, a família vinha sofrendo aquilo também. Por quê? Porque esse descontrole financeiro que ele gerou foi tanto que acabou atrapalhando as relações pessoais dele e da família, que eles precisaram sair fugindo até da cidade, né, porque estavam devendo as pessoas. Então, e isso tudo ocorreu por quê? Porque lá no início ele não escutou os conselhos das pessoas. Porque a gente tem a opção de buscar alguém no início, para já ter um início mais estruturado, e também durante, quando começam os problemas, né? Temos essa segunda opção de buscar conselhos. E às vezes até alguém se oferece a te ajudar e você ignora. E aqui, gente, buscar conselho não é, paguei ali uma mentoria, fiz a mentoria, ela se acabou, pronto. Já estou pronta para o resto da Já minha estou vida. aconselhada. Não.
Normalmente você vai passar por um longo tempo sendo acompanhada por especialistas, vai buscar outros, normalmente a gente nem tem só um, a gente tem outros com outros conhecimentos específicos, é como a gente disse. Uhum. A gente pega esse conhecimento aqui, desse mentor que eu preciso, eu pego esse outro conhecimento aqui desse outro mentor, eu pego esse outro conhecimento, é como livros. A gente não passa a vida toda lendo só um livro. Normalmente nós estamos com vários livros. Porque, ora eu preciso saber sobre produtividade. Ora eu preciso saber sobre planejamento. Ora eu preciso saber sobre finanças. Você está vendo que a gente precisa juntar conhecimentos. Dessa mesma forma, a gente precisa dessas referências. E agora vamos falar um pouco mais dos pontos positivos, né? De você buscar esses conselhos. E aqui ele traz como título as recompensas de uma boa parceria, quando você tem aquela parceria que vai te ajudar, né? O primeiro é: você realizará seus sonhos, metas, planos e objetivos. Todo objetivo é alcançado através de conselhos. É o que a gente está conversando aqui, o que ele vem falar aqui, né? Todo objetivo é alcançado através dos conselhos. Por quê? Porque uma decisão ruim pode quebrar um negócio, pode gerar uma doença, pode, vou fazer uma dieta, pode prejudicar minha saúde. Então, uma decisão ruim pode pôr tudo a perder. Isso é tão, assim, comum no nosso dia a dia que hoje a coisa mais simples é: você precisa fazer alguma coisa, você não sabe, você vai lá no YouTube e pesquisa como fazer tal coisa. De maneira indireta, você está buscando um conselho para realizar uma tarefa. E é isso que ele deixa aqui claro. É um componente responsável pelo nosso sucesso. Seja um sucesso simples de realizar uma tarefa, ou um grande resultado, né, de você alcançar um resultado financeiro, você alcançar um sonho. Então, quando passamos a observar essas pequenas coisas, vemos que, de fato, são esses conselhos que nos ajudam. E hoje você pode estar pedindo esse conselho, né, essa ajuda, mas amanhã as pessoas estão te procurando para você aconselhar elas, porque você já está se tornando referência naquilo. Você vai acumulando, né, o conhecimento. Ele é acumulado. E ele até fala aqui, né, no finalzinho desse trecho: é impossível subestimar o poder dos conselhos e das boas parcerias. É impossível subestimar. Você, se tem uma coisa que nesse capítulo você não pode ignorar depois de ler, né, é ignorar conselhos de pessoas que são referências em algo, né, que já construíram, que fazem aquilo bem feito. Então é um ponto que devemos estar bem atento quanto. Aí ele diz no próximo ponto, né, Brando? O risco de fracasso diminuirá. Por falta de direção, um povo se arruína e se salva por muitos conselheiros. É muito importante a gente entender que é isso. Se a gente busca o conhecimento certo, o conselheiro certo, nós encontramos o caminho. Vou dar um exemplo aqui, numa mentoria, né? Chega a pessoa e diz, eu trabalho com tal coisa. Só que ela tá gastando toda a energia dela. Se ela parasse, organizasse os passos para poder entregar isso que ela falou aqui para mim, ela gastaria menos tempo, gastaria menos energia, mas ela precisa buscar esse conselho, que é o que acontece na mentoria. Ela vem e busca o conselho. Aqui, nesse ponto, né, ele traz um exemplo de uma moça que foi diagnosticada com câncer e ela foi no primeiro médico, o médico disse que ela estava com câncer e tinha mais 6 meses de vida. E ia falecer, né? Ia morrer. Só que a família da moça não parou por aí, né? Não aceitou aquela opinião e foi buscar conselhos com outros responsáveis, com outros médicos responsáveis. Indicaram ela um médico que ficava em uma outra cidade. Ela foi, ele consultou ela, iniciou um tratamento, ela fez o tratamento e isso salvou a vida dela. Ela não morreu naquele período, né? Dos 6 meses que o médico primeiro tinha condenado ela. Que é bem o que diz aqui, em Provérbios 24:6. Salomão nos diz: tua guerra será conduzida por bons conselhos e estará seguro quando tiveres conselheiros em abundância. Justamente. É exatamente isso. Ter mais de uma opção, né? Saber o que buscar. E a questão até de reduzir o fracasso, né? Aqui no exemplo que ele traz, o fracasso seria a morte, né? Da vida da pessoa. E muitas vezes
por se tratar de algo tão valioso, né, que é uma vida, você vai fazer de tudo para buscar a resposta daquilo. Mas é até um paralelo que podemos trazer para os negócios, porque a sua empresa também é a sua vida. Então, por que também você não tentar fazer de tudo para salvar a sua vida, para você ter uma vida saudável, né? Aqui nesse exemplo, ele disse que a moça viveu até os 76 anos de idade. Então, para você prolongar os anos de vida da sua empresa, muitas vezes o primeiro conselho que você vai receber não vai ser o mais adequado, o mais ideal. Talvez aquela pessoa não tenha tanta experiência ainda. Então, você se aprofunda, você busca mais, você conhece pessoas com mais, como é que digo? Bagagem, né? Que estão mais tempo no mercado, que entendem melhor daquela situação, que vai poder te auxiliar melhor. E até muitas vezes nessa situação pode entrar aquele conflito, né, de preço e valor. Aí você tem que saber analisar. Se você vai querer pagar uma consultoria, um treinamento mais barato, que não vai te agregar tanto, ou algo um pouco mais valioso, né, mas que em troca o benefício vai ser bem mais proveitoso. Exatamente. Aí aqui, passando para o próximo, ele diz ponto. Aqui, no próximo ponto: quando estiver passando por dificuldades, você terá alguém para ajudá-lo. Melhor que haja 2 do que 1, pois o trabalho de ambos dará bons frutos. E, acaso um deles caia, o outro erguerá seu companheiro. Aqui já é Eclesiastes, né? Que ele traz aqui nesse trecho aqui do livro. Isso daqui foi bem o que o Brando falou bem no começo. Hoje a gente consegue observar um grande boom das comunidades. E o que é esse movimento de comunidade? A comunidade são, como um exemplo aqui, tribos, né? Uhum. Você entra numa comunidade que tem aquele perfil parecido ali com o que você quer, ou então tem conversa sobre aquele tema, né? Ou tem um propósito parecido com o seu. Justamente. E aquele propósito vai fazer com que aquelas pessoas se ajudem. Tipo, eu tenho ali dentro de uma comunidade um mentor ou vários mentores, e ali eu tenho outros profissionais que também sofrem dores parecidas ou iguais à minha. E aí, um vai conversando com o outro: como é que tu resolveu isso? Como é que tu faz isso? Vamos fazer um treinamento sobre aquilo. E essa comunidade, essa tribo vai se ajudando e crescendo junto. Então, assim, se você for sozinho, se você tivesse sozinho para resolver tomar uma decisão, resolver algo que alguém já resolveu e teve êxito nisso, não é tão... Seria mais trabalhoso, mais né? Mais cansativo. É tão melhor, é bem melhor que você chegue para alguém que já tenha passado por aquela experiência e diga assim: como é que você resolveu isso? E isso é uma forma barata de mentoria. Porque a mentoria ela é algo mais específico, você paga pela hora daquele especialista com você. Já as comunidades, especialistas sim, ali dentro, só que como é um grande número, sai bem em conta esse movimento, entendeu? E você não perde em conhecimento, em agregar mais valor, né? Mais valor para o seu negócio, para a sua vida e para outras coisas. Porque existe hoje comunidade de quase tudo, né? Saúde, tudo. Vida, lazer, profissão, nichos específicos. Justamente, nichos específicos. Por exemplo, de investimento, existem comunidades só de renda fixa, só de renda variável, só de criptomoeda. Hoje você tem um leque assim de opções. E assim, normalmente, quanto mais nichado, mais aquela pessoa é especialista naquele determinado assunto, né? Então, mais confiança ela vai trazer para você. E continuando o outro ponto, né, faz até um link com esse: você será capaz de ganhar batalhas que, do contrário, estariam perdidas. E em Eclesiastes 4:12 diz: embora um possa ser derrotado, 2 oferecem resistência. Uma corrente de 3 elos não se parte com facilidade. E aqui ele traz um exemplo de uma sociedade até grande que ele tinha, que, se eu não me engano, era 6 ou era 7 sócios, e eles tinham uma empresa crescendo frequentemente. Ela cresceu tanto que uma outra empresa maior veio e comprou. Só que essa empresa que comprou tentou passar a perna neles, tentou dar uma de sabichona. E ele até diz aqui no livro que ela pensou que eles não teriam dinheiro para gastar com o jurídico, então não iria nem processar eles, né? Processar ela, então seria uma batalha vencida. Aí ele diz que
Isso para ele seria, como diz aqui no título, né? Seria uma batalha já perdida. No caso, eles teriam sido enganados, não teriam dinheiro para processar, para ganhar a causa judicial. Só que a grande virada de chave foi que o último sócio que tinha entrado recentemente no negócio dele tinha esse devido conhecimento, conhecia as pessoas que trabalhavam nesse determinado setor, que auxiliou eles. Ou seja, ele teve um sócio, né, dentre os 7 que ele tinha, que ajudou a resolver essa situação. Então, como ele fala, às vezes uma batalha que você vê que parece perdida, ela tem essa reviravolta, porque você tem pessoas capacitadas, pessoas que podem, não vão apenas te auxiliar, elas podem de fato resolver o seu problema. E aí, nesse, ele já faz o link com o próximo ponto, Brando. Que é aqui, atenção, escolha bem seus parceiros. Escolha bem os seus parceiros. Aí tá aqui, ó. Mas Salomão nunca mandou ninguém se associar a qualquer um. Em vez disso, ele nos adverte para nos associarmos apenas àqueles que possuem as qualificações adequadas. E aqui eu abro um ponto sobre sociedade. Eu pego alguns casos de pessoas que têm sociedades que muitas vezes é melhor que não seja sócio, tá? E tem sociedades que sim, que vale a pena. Quando ele fala aqui, a sociedade em si, ela é esse apoio, ela tem que ser esse apoio. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Hoje eu sempre digo para as pessoas que sozinha eu não conseguiria ter os negócios que hoje eu estou à frente. Por quê? Porque é muito grande o fardo. E no caso, o meu sócio, a gente divide. Ele assume algumas responsabilidades, eu assumo outras responsabilidades. E chega um momento que, se eu me ausentar, ele assume a minha parte. Se ele precisar se ausentar, eu assumo a parte dele. E a gente vai trocando essa união. Então, assim, é muito importante. Eu sempre digo, hoje eu já tenho outra visão. Antigamente eu tinha uma visão que sociedade, de fato, era um pouco mais difícil. Mas quando você tem o sócio certo, aí sim você achou o tesouro. Por quê? É esse que vai te ajudar, te guiar. E a sociedade, a gente até diz que é como se fosse um casamento. Uhum. Por quê? Você Que, tá de fato, sempre ali, né? Você tá sempre ali, você tem que... compartilha as informações, É tão interessante. os problemas. É tão interessante que, por exemplo, eu e o meu sócio, eu e ele, né? Eu acredito que isso é ambas as partes. Ele olhando para mim, ele sabe o que é que eu quero dizer. É como se fosse meu esposo ali. Quando eu tô com meu esposo, se ele quer fazer uma coisa, eu olho para ele, ele sabe o movimento do meu olho. Se eu piscar o olho, ou se eu olhar para o lado, ele sabe o que é que eu quero dizer. Dessa mesma forma, hoje, essa é a minha interação com o meu sócio. Ele sabe, através das minhas feições, o que é que eu quero dizer. Eu nem preciso falar. E isso é uma sociedade que se completa. Uma sociedade que entende o outro e que está ali apoiando. Um está mais baixo, o outro eleva. Um desce, o outro sobe. E é preciso. O fardo de negócio, ele é muito pesado. Claro que tem negócios que sim, que a pessoa consegue lidar sozinha. Mas se ela encontrar um bom sócio, ela voa. Justamente, é o que a gente está falando hoje, né, a respeito desse capítulo. E aqui Salomão vai trazer 7 fatores, né, que precisamos analisar para saber escolher um bom sócio, certo? O primeiro não escolha uma pessoa que não tenha integridade, uma pessoa com falta de integridade. A integridade é a principal característica que devemos buscar ao escolher um sócio. Como a Joyce falou, né, essa boa relação que ela tem com o sócio dela vem muito por conta da integridade de ambos, porque senão não conseguiriam ter um relacionamento, ou até se iniciasse, construir esse relacionamento, que eu digo de comunicação, de conversar, de planejar. Se alguma das partes não tem integridade, isso não se estende por muito tempo, porque aí vem a questão das mentiras, né, de falsidade, falta de confiança, e se não tem isso, dificilmente esse negócio vai dar certo como sociedade. Aí ele vem pro 2, né? Pavio curto ou rancor. Eu sim, no início do meu negócio, meu sócio sabe disso, eu tinha um pavio mais curto, né? Hoje eu tenho ele um pouco mais alongado, mas eu tinha um pavio curto. E aí, mas só que o tempo foi me moldando e eu fui aprendendo algumas coisas, né? O tempo ensina também, gente.
A gente vai aprendendo com os nossos erros. O pavio curto, ele é muito perigoso, porque toda hora você tá explodindo e torna um relacionamento como se fosse um relacionamento de casal também, Até o né? ambiente também, né, de trabalho. Entendeu? Toda hora você não sabe se a pessoa vai explodir, se ela vai sorrir, se ela vai te tratar mal, o que é que vai acontecer. Então, esse pavio curto também acaba qualquer relacionamento, tanto empresarial como de sociedade também. Aí ele vai falar o pavio curto e o rancor, Uhum. né? Eu acredito que o rancor deve ser o pior. Porque uma pessoa que não traz o perdão dentro dela, não sabe perdoar, ela nem se perdoar sabe. Entendeu? Então, assim, a falta de perdão, na minha pessoa, assim, o que eu acho é triste. Se você não consegue perdoar o próximo, como você vai conviver com ele? Não Porque, convive, né? assim, todo De uma mundo maneira erra. saudável. Todo mundo erra, né, Brando? Eu Uhum. posso tomar uma decisão errada, o Brando pode tomar uma decisão errada, e o outro vai saber que o fulano tomou uma decisão errada. Ah, porque ele fez isso, ah, porque ela fez isso. E eu não posso me abrir para pedir perdão ou perdoar essa pessoa, né? Então, eu acho isso um ponto muito importante. Se você está numa sociedade e o seu sócio é uma pessoa rancorosa, preste atenção. Preste atenção que você pode ser o próximo da mira dele. E o outro ponto que ele fala aqui é insensatez, ou seja, não se relacionar, ter uma sociedade com uma pessoa insensata. Em Provérbios 14:7 fala: desvia-te do homem insensato, ou não reconhecerás a palavra de sabedoria. Toda a vida que Salomão fala de sensatez, ele está falando da pessoa que é ignorante, a pessoa que não busca conhecimento. Quando eu digo ignorante, eu não digo nem a questão da pessoa ser bruta, é mais aquela pessoa que não busca o conhecimento, que as pessoas tentam ajudar e ela, não, para mim já tá ótimo. Às vezes tem aquele ar de superioridade, eu já sei de tudo, eu não preciso. Então, isso acaba tornando essa pessoa insensata. Então, se a pessoa tem esse tipo de ação, será que é saudável você se relacionar com ela? Porque se ela já, no pensamento dela, ela já tem tudo, por que seria confortável para ela se relacionar com você, fazer essa sociedade? No caso, para ela estaria fazendo um favor para você. E não é assim que funciona uma sociedade, né? Um complementa o outro, e não ao contrário. Exatamente. Aí aqui no quarto ponto, Brando, qualquer pessoa que ofereça muito por pouco, tinha até falado, né? Principalmente nas questões financeiras e tudo, daí um exemplo. Sim, normalmente ele até traz aqui o exemplo de pessoas que sempre vendem grandes oportunidades. É aquela pessoa, às vezes um conhecido, que fala, cara, isso aqui é uma grande oportunidade, você entra aqui com pouco dinheiro, a gente vai conseguir um retorno aqui 10 vezes maior. É verdade, aqui ó, eu acabei de conseguir e tal. Só que essa pessoa vai buscar ter esse relacionamento com você, para ela também ter um ganho, né? Então, possivelmente essa pessoa, até pegando um complemento anterior, é uma pessoa muito insensata, porque ela não sabe que aquilo é por exemplo, um caso atual, né? Uma pirâmide financeira. Você tenta explicar para ela que aquilo e ela fala, não, você não sabe de nada, tá aqui, ó, eu tô ganhando dinheiro. Você tá perdendo essa oportunidade. Então, não é saudável nos relacionarmos com esse tipo de pessoa, que por pouco ela quer ter um grande retorno. Muitas vezes ela vai querer levar você nessa situação, né? Até para aumentar os ganhos dela também. Só que infelizmente a gente sabe que isso é uma coisa imediata, né? Uma coisa de curto prazo, questão de meses, que quando isso se estende, se mostra, né? Essa pirâmide quebra, a pessoa perde dinheiro e depois perde até a relação, né? E isso é até uma habilidade que o empreendedor precisa ter. Ele precisa calcular riscos, né? Isso é uma habilidade que é necessário que o empreendedor tenha. Então, quando você assume algo que vai te gerar muito e você precisa gastar menos energia, investir menos ou coisas desse tipo, com certeza o risco ele é bem maior. Então, será que esse risco foi calculado? Hoje você pode ganhar muito, mas amanhã você pode perder tudo e ainda perder até o que não tinha investido naquele investimento, naquele projeto. Então, calcular risco faz parte de uma habilidade, competência de um empreendedor. Justamente. E
O quinto ponto que ele traz aqui é a bajulação. E ele traz como um comentário que existe uma grande diferença entre o elogio e uma bajulação. É normal e é até saudável, né, para uma sociedade, para um relacionamento, você elogiar a pessoa te elogiar. Mas quando há uma bajulação, você precisa estar atento, porque possivelmente essa pessoa deve estar querendo algo mais, né? Pode querer se aproveitar de alguma coisa e tá ali enchendo tua bola só para dar aquela bela enganada, aquela iludida, para depois dar aquela bela zunhada, né? Aquele golpe que você não tá esperando, apunhalada pelas costas, que infelizmente acontece muito. Isso aqui você pode trazer até pro bem atual mesmo, pra vida do dia a dia, né? Nosso dia a dia. Quando você chega uma pessoa aqui pra você, ai, fulano, tu se garante, ou fulano, isso aqui, não sei o que, aquela coisa, aquilo, isso, aí você diz, opa! Já fica não atento. que você vai desconfiar de todos, Uhum. mas você precisa, né, como diz, abrir o radar, ficar mais atento. Como ele fala, você tem que saber diferenciar um elogio de uma bajulação. Exatamente. Uma bajulação pode ter algo por trás, né? Que não vai ser saudável pra sua sociedade, pro seu relacionamento. Pra sua vida. Pra sua vida. E o outro ponto, né, o sexto ponto, já pega até esse gancho que a Joyce falou, que é a pessoa que fofoca, a pessoa que cria exageros, que até já é um pouco o que ela falou. Normalmente na sua frente ela vai estar falando tudo muito bem, vai estar te colocando no céu, mas quando você vira as costas, não é bem isso que acontece. Até diz, né? Salomão não confiava naqueles que muito falam e pouco fazem. Gostava menos ainda de mentirosos, fofoqueiros, bajuladores e pessoas incapazes de guardar segredos. Isso é tão interessante, né? Porque às vezes você vê um ser humano, ei, deixa eu te contar aqui um segredo. Mas toda hora essa pessoa tem uma coisa para contar. A não ser, claro, né? Que você conta ali, eu sempre converso coisas mais pessoais ou opiniões minhas sobre minha mãe, com a minha mãe. E vai muito também do ambiente, né, que você tá. Agora você vem locais. para um ambiente empresarial, você não pode ver nada. Deixa eu te contar aqui, não sei o quê, e aquele negócio, e aquilo outro, não sei o quê. E, às vezes, um comentário não quer dizer que é uma fofoca. Você comentar, tu viu aquele negócio ali e tal, mas a fofoca, a gente conhece uma fofoca. A fofoca, normalmente, ela tem um objetivo de denegrir, de diminuir o outro. Tu viu aquilo que o fulano fez? Meu Deus, não sei como é que ele teve coragem. Você vê, ela tem esse desejo, denegrir o outro. Ela não tem tipo assim, comentar, olha, tu viu aquele negócio lá que saiu no jornal, na revista? Então a gente tem que ter esse discernimento, né? O que é uma fofoca? E o que é um comentário? Precisamos saber, né? Analisar essas situações. Isso mesmo. No sétimo, menosprezo por regras, normas, leis ou limitações pessoais. O sétimo e último ponto, né? Aqui ele comenta a respeito de uma pessoa que sabe que existe regra, sabe que existe normas, sabe que existe leis, mas não segue. Ela sabe que existe, mas ela espera que isso é apenas para os outros. Sempre tem aquela exceção para ela. Se for trazer aqui para nossa sociedade, né? É o famoso jeitinho brasileiro. Então, aqui ele aconselha que você não se relacione, que você não tenha uma sociedade com pessoas desse perfil. Porque se ele não se encaixa em nenhuma lei, se ele não vai cumprir nenhuma regra, quem garante que ele vai cumprir com você em uma sociedade? Isso. Esse jeitinho brasileiro que hoje no mundo empresarial a gente vê, fulano não paga imposto, por que eu tenho que pagar? Fulano não faz isso, por que eu tenho que fazer? E aí, não, vai dar certo, dá sempre esse jeitinho, né? E acaba sendo uma pessoa insensata. Justamente, e prejudicial, né? Porque, pegando esse exemplo de imposto, acaba que a pessoa está cometendo um crime. E em um âmbito empresarial, não é só a pessoa, é o CNPJ. Então, todos os sócios ali vão responder por essa ação criminosa. Gente, e aí, vocês gostaram de tudo que a gente falou? Ainda tem mais conteúdo aqui. Se a gente vai falar também ainda nesse sétimo, ele vai falar como escolher os conselheiros e sócios, que é bem que um resumo do que a gente falou, né? Ele vai dar os pontos aqui, é uma forma mais sucinta. Vai falar também
como escolher esses conselheiros, né? Ele vai dar algumas dicas, vão dar 10 dicas aqui, eu vou até só falar aqui as dicas que ele dá, né? No primeiro, como você pode fazer para escolher esses conselheiros, especifique o sonho ou área da sua vida que necessita de um consultor. Então, identifica a área para você ir atrás da pessoa certa. No segundo ponto, ele diz aqui, ó, crie uma lista de consultores em potencial para a área de sua escolha. No terceiro ponto, coloque ao lado do nome de cada pessoa a condição do seu atual relacionamento com ela. Então, você conhece essa pessoa? Só segue, né? Às vezes é só uma pessoa conhecida do Instagram. Não, eu vou colocar aqui o nome dela. Às vezes você procura essa pessoa, mas tem outras mais próximas de você que também poderia te ajudar. Então, você ter mais de uma opção é muito importante. Quarto ponto. Escreva tudo o que sabe sobre a pessoa, seja por experiência pessoal ou por intermédio de terceiros. Você conhece? Você acompanhou, né? Até para fazer essa análise desses 7 pontos que a gente falou, né? Você precisa conhecer de fato a pessoa. Quinto ponto. Procure saber tudo o que puder sobre seus consultores em potencial. Quais são as referências? Por isso que a gente trabalha muito hoje com a questão de depoimentos. Porque aqueles que já passaram por aquela pessoa, se a pessoa agregou na vida dela, normalmente nós somos pessoas gratas. Então a gente faz um depoimento, a gente agradece. Então é interessante que essa pessoa tenha esses depoimentos ou alguém que, como se fosse a indicação, né? Que indicasse aquela pessoa. Sexto ponto, se ele for apenas conhecido ou estranho, você conhece alguém que o conheça, né? Você até fala, Brando, sempre que é aquelas 5 pessoas, você consegue chegar... Explica aí essa partezinha aí que você acha muito interessante. É uma teoria que dizem, eu até me esqueço se isso veio de um estudo ou alguém falou, mas a base dela diz que você está a 5 pessoas de alguém muito importante, alguma referência. E isso até a gente pode trazer para a questão da média das 5 pessoas que você anda, né? Que você segue, que você procura. Hoje eu comento muito essa questão de seguir em rede social, porque dependendo da pessoa que você siga, por mais que você não tenha esse acesso direto físico com ela, mas se é uma pessoa que posta todo dia, você tá no canal Telegram com essa pessoa, que tem uma comunidade, então ela tá passando ali muitas informações, você tá absorvendo, você tá meio até que se modelando com aquilo. Então isso é muito importante, né? Você buscar e você aprender a tirar coisas positivas e como a gente já comentou, isso existem para diversas áreas. Você pode ser para uma pessoa da área das finanças, para uma pessoa da área da educação financeira, uma pessoa da área alimentar, pessoa de treino, enfim. Sétimo ponto. Prepare-se antes de entrar em contato com um consultor em potencial. Aqui é bem você entender, né? Você saber o que... Às vezes você chega, eu acho que essa pessoa vai me ajudar, mas ajudar no quê? O que você está precisando? É essa preparação inicial. Você precisa entender claramente o que é que você precisa daquela pessoa. Até porque, às vezes, a pessoa já está tem muito compromisso, né? E ela tem que ser algo que seja pontual, para poder ser mais focado, para te ajudar direto, né? Direto, que te ajude melhor. 8. Entre em contato. Às vezes você vai entrar em contato como? Ali, numa rede social, se comunicando, se apresentando, perguntando como é o trabalho daquela pessoa. Então, isso é entrar em contato. 9. Mantenha contato. Não é porque a pessoa foi ali, eu tirei uma dúvida com ela, ela me ajudou, pronto, esqueço ela da minha vida. Não, mantenha, porque quem sabe ela nas próximas vezes você não vai precisar dela de novo. Sempre vai aparecer novas dúvidas. 10º, siga para o próximo da lista. Porque aqui no começo ele falou, né? Não é só uma referência, um mentor. A gente tem diversos mentores em conhecimentos diferentes, em áreas diferentes. Situações, né, diferentes. Os nossos pais, os nossos amigos de trabalho, todos eles podem ser essas referências pra gente. É verdade. E é isso, gente, no capítulo 6. Lembrando que aqui você deve fazer a leitura do livro. Aqui foi pontos que a gente foi trazendo reflexões, tá? Mas não esqueça, o livro é muito importante e rico. Você precisa ler. É importante. A gente te aguarda no próximo episódio falando aí do capítulo 7, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.